Fala galera, aqui é o Léo e meus amigos, aqui é a Level Up. Não só aqui, mas no nosso Discord, Instagram, site, links todos aqui na descrição. E vamos falar hoje de Cultos à Loucura. Cultos é o novo livro da nossa editora. Para quem não sabe ou não conhece, nós somos uma editora independente, então contamos muito com vocês para fazer esse projeto dar certo. Então curta esse vídeo aí, comenta, compartilha e tudo mais, porque novos títulos estão chegando por aí e para fazê-los acontecer precisamos da ajuda de cada um de vocês. Então vamos lá. Cultos à Loucura é uma expansão para cenários. Então o que há num material de expansão como este? O que é que tem geralmente nos seus cenários? Nos nossos cenários tem ambientações, cidades, florestas, ruínas. Pronto, nós expandimos isso e te damos mais opções de ambientações para agregar à sua história. O que mais? Tem NPCs. Trazemos mais NPCs. Tem itens, tem criaturas, pois exatamente em nossa expansão de cenário traremos todas essas características juntas de forma coesa, num contexto de uma trama e de uma história de mundo, para você agregar na sua história ou, com base nela, criar uma história própria. E sobre essas diversas possibilidades que a expansão nos dá, nós vamos te dar aqui duas em específico. Na verdade, vamos nos ater mais a uma delas, que é o pilar central desse material, que é a loucura de Zorgoth. Léo, quem é Zorgoth? Zorgoth é o grande vilão dessa história. Ele é o movimentador de todos os acontecimentos infortuitos que vão ser apresentados aqui, e que ameaçarão esse mundo como ele é conhecido. A loucura de Zorgoth nada mais é do que uma patologia cósmica que afeta não só o corpo, mas também a mente do indivíduo que é infectado. A infecção da loucura pode se dar por diversos meios dentro desse cenário. Meios que são chamados de agentes infecciosos. E eles podem ser ambientes infecciosos, ou seja, ambientes que por algum motivo que seja, por ter uma fenda que leva diretamente para os planos da loucura, ou por ter tido uma exposição muito forte e longa a auras da loucura, ele se encontra hoje potencialmente infeccioso. E qualquer um que adentre por ele tem a possibilidade de se infectar com a loucura que o permeia. Outro meio de se infectar seria os itens mágicos. Todos os itens mágicos aqui adquiriram o seu caráter mágico por meio de uma exposição prolongada a auras da loucura. Então esses itens também emanam a mesma aura que um dia eles foram expostos. E ao exporem outras pessoas a essas auras, eles acabam as infectando. Outra forma é entrar em contato direto com criaturas da loucura. Essa é uma das formas mais perigosas, pois criaturas da loucura não só têm auras em si mesmas, em sua natureza, na sua forma natural de ser, mas também elas possuem habilidades que impõem a loucura àqueles que as enfrentam. Então, independente da forma com que você se infectar, quando você se infectar, nós teremos os seguintes efeitos. Uma vez infectado, a mente do alvo é fragmentada como um cristal após ser atingido por um martelo. Mas veja bem, fragmentada, mas não despedaçada. Todos os cacos dessa mente quebrada permanecem nos seus devidos lugares, até que um único fragmento dessa mente, ou um pequeno agrupamento desses fragmentos, é descolado dela. Nesses fragmentos estão memórias, personalidades, experiências práticas, e tudo que está contido nesse fragmento vai embora quando ele é lançado pelo cosmo e se perde, deixando assim um espaço vazio, ausente na mente daquele indivíduo. O que não dura por muito tempo, pois, vindo também de outro ponto do cosmo, um fragmento de uma mente desconhecida, semelhante à que se foi, se acopla no espaço vazio deixado na mente daquele indivíduo. Então, um fragmento de mente vindo de outro indivíduo, comportando outras personalidades, outras memórias, experiências, práticas e tudo mais que não fazia, mas agora faz parte desse infectado. E esse processo se repete sempre que você for infectado novamente ao entrar em contato com agentes infecciosos. Você perde mais um fragmento da sua mente e um fragmento aleatório vindo de outro local do cosmo ocupa esse espaço deixado vazio. Agora falando sistematicamente como isso funciona, agora que a parte dramática da coisa já foi explicada. Quando infectado, o alvo recebe um marcador de loucura, e ao receber esse marcador, sua mente já está fragmentada. Agora irá se decidir aleatoriamente qual será o fragmento dessa mente despedaçada que irá ser perdido. Nesse momento é contabilizado todas as características de classe daquele personagem. No caso de um personagem multiclasse, todas as características que compõem todas as classes daquele personagem são contabilizadas. Então, por exemplo, um bárbaro de 17º nível possui 20 características de classe, desde Fúria, sua primeira característica adquirida, até Crítico Brutal, mais 3 dados, sua última característica recebida no nível 17. No caso de um personagem multiclasse, as características são contabilizadas nas
suas ordens de obtenção. Após contabilizar todas as suas características de classe, está na hora de selecionar uma delas, e sempre optando pela forma mais eficiente e sempre aleatória de fazer essa seleção. Por ter 20 características, é acordado entre os jogadores da mesa de ser rolado um D20, cada número representando uma característica. Assim, o seu resultado irá definir o número de características em questão. O D20 é rolado e resulta em 8. A oitava característica em ordem de obtenção desse bárbaro é movimento rápido. Então temos aí a nossa primeira característica selecionada, e já sabemos qual é o fragmento da mente desse personagem que será destacado de sua memória. Nesse momento, toda a experiência relacionada a movimento rápido, toda a prática, todo o conhecimento e até memórias que remetem a essa característica é perdido e jogado no cosmo. Assim, nesse momento, o jogador terá que retirar de sua ficha essa característica. Porém, como bem sabemos, esse espaço deixado vazio deverá ser ocupado muito em breve. E agora precisamos selecionar uma segunda característica, e para isso nós iremos recorrer às tabelas de loucura contidas na nossa expansão. Nesse livro você encontrará 3 tabelas, cada uma possuindo 100 itens, e nelas estarão contidos todas as características de classe, desde o artífice até o patrulheiro. Então a primeira coisa que se deve fazer é definir qual das 3 tabelas será usada. Nesse momento, um D4 pode ser lançado, desconsiderando o resultado 4 e levando em conta apenas os resultados 1, 2 e 3, para definir se a rolagem será feita na tabela 1, tabela 2 ou tabela 3. A princípio, 2 coisas farão com que essa rolagem deva ser refeita. A primeira é se ao rolar um D100, o número resultar num ponto na tabela que se pede uma rerolagem. Então, uma nova rolagem deverá ser feita. O outro resultado que implicará uma rerolagem será se a característica resultante dessa rolagem for uma característica que o personagem já possua, ou seja, nenhuma característica de bárbaro poderá ser selecionada. Se for um personagem multiclasse, como o bárbaro e guerreiro, a segunda característica selecionada não poderá ser nenhuma das características de bárbaro ou guerreiro, e assim por diante. Então, enfim, ele rola um D4 e resulta em 2, então sabemos que a rolagem deverá ser feita na tabela de número 2. As características de classe do bárbaro não estão na tabela 2, mas sim na tabela 1, então ele sabe que não precisará fazer uma rerolagem por cair numa característica de bárbaro, pois elas não estão contidas aqui. Ao rolar um D100, o resultado é 58, e a característica referente a esse número na tabela 2 é característica de origem de feitiçaria de 18º nível de feiticeiro. Então, nesse momento, após ter sua característica movimento rápido retirada da sua ficha, ele substituirá agora ela por característica de origem de feitiçaria de 18º nível de feiticeiro. Mas ainda não chegamos no resultado final, visto que feiticeiro não possui apenas uma característica de origem de feitiçaria. Então, também de forma aleatória, devemos decidir qual característica será selecionada. E essa segunda seleção se repetirá sempre que tiver mais opções para chegar no resultado final. Isso acontecerá em todas as características provindas de arquétipos. Então, por ter 2 características de origem de feitiçaria diferentes, é decidido por fazer uma rolagem de quaisquer dados. Os resultados ímpares selecionando uma das características e os pares a outra. Então é rolado um dado e o resultado obtido aponta para a origem de feitiçaria por linhagem dracônica. Então sabemos assim que a característica de origem de feitiçaria 10º nível de linhagem dracônica é presença dracônica. Podemos finalmente definir que esse bárbaro irá substituir seu movimento rápido por presença dracônica. Aí você pode me falar, Léo, como assim? Ele perdeu uma característica de nível 5 de uma classe e recebeu uma característica de nível 18 de outra? Será que isso vai deixar o personagem muito mais poderoso do que ele deveria estar? Bem, isso é relativo, e como tudo referente à loucura de Zorgoth, pode aleatoriamente variar, visto que algumas características de nível básico do seu personagem são essenciais para a estrutura e para o kit do seu personagem, para alcançar, por exemplo, algum combo em específico. Essas são infinitamente mais úteis do que outras características de alto nível de outras classes, que às vezes precisam de requisitos, como ter características bases dessa classe, características a quais você não possui, porque você pulou uma série de progressão e pegou apenas a versão mais forte de uma característica, que sozinha não tem utilidade alguma, como por exemplo segredos mágicos de 18º nível de bardo, que lhe dá magias conhecidas extras para conjurar. Mas se você não tiver a primeira característica de nível 1 de bardo, que é conjuração, você simplesmente não possui condições de conjurar essas magias. Então você trocou uma característica de nível básico da sua classe, mas que era essencial para o seu personagem, por uma característica de nível alto de outra classe, que te fez possuir o conhecimento de 2 magias que você nunca vai poder conjurar por não ter uma característica básica de nível 1 como conjuração. De toda forma, o texto explicativo sobre função final de um marcador de loucura em nosso livro define bem o cerne da intenção por trás dessa mecânica. Abre aspas. Caso o personagem não possa usar uma característica adquirida por um marcador de loucura, por não cumprir algum tipo de requisito como ter que possuir uma versão anterior da mesma, simplesmente essa característica não terá nenhuma funcionalidade para aquele personagem.
ela só estará ocupando inconvenientemente o lugar de outra habilidade que poderia ser minimamente útil. Por não ter um uso, não significa de forma alguma que essa habilidade deveria ser substituída, pois a proposta da infecção por marcadores de loucura é exatamente debilitar e confundir o personagem. Os poucos casos em que ele receberá uma característica que seja mais vantajosa do que a sua original constam como um grato acaso do caos. Faz parte da irracionalidade da loucura. Como algo que deveria me enfraquecer me deixou tão forte. São as questões sem respostas provindas da insanidade de Zorgoth. Fecha aspas. Então, voltando ao nosso bárbaro, após perder e receber outra característica, esse processo se repetirá sempre que um novo marcador de loucura for recebido. Esse processo se repete até um máximo de contabilização de 10 marcadores de loucura, ou seja, 10 características perdidas e outras 10 substituindo o seu lugar. A terceira coisa que pode fazer com que um personagem faça uma rerolagem, e ainda na seleção da primeira característica, é se o nosso bárbaro, que acabou de perder movimento rápido por presença dracônica, recebe na sequência o seu segundo marcador de loucura, e assim ele volta a fazer uma rolagem com D20, visto que ele ainda é um bárbaro de nível 17 e ainda possui suas 20 características de classe até ali. E ao rolar o D20 novamente, torna a ter um resultado de número 8. Só que a sua oitava característica agora não é mais movimento rápido, mas sim presença dracônica. Nesse caso, ele terá que fazer uma rerolagem, pois a característica a ser perdida e substituída não poderá ser uma característica que já é obtida por meio de um marcador de loucura. Então ele não poderá substituir presença dracônica, e terá que rolar até selecionar uma característica que seja de origem de sua classe. Após ter 10 marcadores de loucura e receber outro marcador, ou seja, o que seria o 11º marcador, o personagem não contabilizará esse novo marcador, pois nesse momento ele irá receber a condição inconsciente. O personagem só poderá recobrar a consciência no próximo amanhecer, e quando isso acontecer, após sua mente estar totalmente fragmentada, suas memórias, personalidades, conhecimentos e experiências terem sido substituídas por a de outro indivíduo espalhado ao longo do cosmos, ele despertará como um feiticeiro da Cisígia. Isso significa que esse personagem, que o dia foi um bárbaro de 17º nível, irá despertar após esse processo de enlouquecimento com todos os seus níveis de personagem convertidos em níveis de feiticeiro. No caso desse personagem, 17 níveis de bárbaro convertidos em 17 níveis de feiticeiro. No caso de um personagem multiclasse, todos os níveis de todas as suas classes que o compõem agora estarão sendo transformados em níveis de feiticeiro. Ou seja, esse bárbaro perdeu a consciência após ultrapassar o 10º marcador e irá despertar com todos os seus 17 níveis convertidos em níveis de feiticeiro. E agora nós vamos entrar um pouco no que diz respeito ao feiticeiro da Cisígia. Feiticeiro da Cisígia é um arquétipo para feiticeiro trazido exclusivamente em nosso livro, cujo pré-requisito para poder acessá-lo é o enlouquecimento completo por meio da loucura de Zorgoth. Ou seja, a única forma de um personagem se tornar um feiticeiro com origem de feitiçaria Cisígia é passando por todo o processo de enlouquecimento e receber mais de 10 marcadores de loucura, assim se tornando um personagem com todos os seus níveis obrigatoriamente convertidos em níveis de feiticeiro, e com obrigatoriamente o arquétipo origem de feitiçaria Cisígia selecionado. Então o personagem terá que fazer todas as alterações pertinentes a essa mudança, como dados de vida, proficiências, etc. Porém, o feiticeiro da Cisígia possui algumas modificações no modelo base do feiticeiro. Por exemplo, o feiticeiro da Cisígia possui proficiências em testes de resistências em Constituição e Sabedoria ao invés de Constituição e Carisma, e seu atributo de conjuração igualmente se torna Sabedoria ao invés de Carisma. Exclusivamente o feiticeiro da Cisígia é o único que pode acessar a feitiçaria cósmica também introduzida nesse livro. Num ambiente em que tudo ameaça enlouquecer os personagens que estiverem se aventurando nessa história, ter um feiticeiro da Cisígia ao seu lado é algo imprescindível. Pois, sem entrar em muitos detalhes aqui no que diz respeito ao feiticeiro da Cisígia, pois esse assunto fica para outros vídeos, mas as características que compõem esse arquétipo dizem respeito diretamente a controlar, mudar, administrar, impor e retirar marcadores de loucuras de outros indivíduos. Então, administrativamente seria interessante programar um dos personagens do jogador para, ao invés de evitar a todo custo esse processo de enlouquecimento e de obtenção de marcadores, ele ser o personagem que irá abraçar a loucura e que irá enlouquecer o mais rápido possível. Pois o feiticeiro da Cisígia vem para essa história como um bálsamo, como um suporte para essa patologia insana que irá debilitar todo o grupo, e sem ter alguém para poder ajudar nesse quesito, com certeza os desafios aqui apresentados são bem mais difíceis e, quiçá, impossíveis. Então galera, por enquanto é isso, vamos estar fazendo diversos vídeos ainda sobre outras características desse material, é claro, assim que o financiamento terminar e todos vocês puderem jogar e começar a explorar esse mundo junto com a gente.
Queremos muito ainda falar sobre bastante coisa aqui, cada um dos inimigos aqui encontrados, como o Aniquilador, o Nevoeiro, todas as possibilidades que podem ser alcançadas trabalhando todos os ambientes que aqui são dados. Enfim, estamos bem empolgados para tudo que está por vir. Então galera, peço que cada um de vocês corram lá no Catarse e apoiem esse projeto, que apoiando ele, vocês não só estarão viabilizando cultos propriamente dito, mas também todos os outros títulos que já têm nome e já têm suas premissas desenvolvidas, e a depender de qual for o resultado desse nosso primeiro projeto, os próximos já estarão para receber datas de lançamento. Então é isso, vejo cada um de vocês em breve e até lá.